Oi, pessoal, a gente está resolvendo questões de força de atrito dinâmico e agora uma questão da Unicamp. A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil, lembrando que força de atrito cinético é a mesma coisa que força de atrito dinâmico. É a força de atrito em que a velocidade relativa entre corpo e superfície é diferente de zero. A velocidade é diferente de zero. Nesse caso, a força de atrito é igual ao μ dinâmico vezes a força normal. Situação diferente da força de atrito estático, em que a velocidade é igual a zero, e a força de atrito vai ser aquela que vai anular a força que está sendo aplicada, já que a velocidade é nula, e ela permanecerá nula, já que não haverá aceleração, certo? Força de atrito dinâmico, velocidade é diferente de zero, e a força de atrito é o μ dinâmico vezes força normal, e força de atrito dinâmico também é chamado de força de atrito cinético. Essa força de atrito entre a agulha e um disco de vinil tem módulo Φ igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, sendo o módulo da força normal igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2. O coeficiente de atrito cinético, μc, entre a agulha, o coeficiente de atrito não necessariamente é chamado de μd, né? μ dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico. Pode ser μc, coeficiente de atrito cinético. Esse C aqui vai corresponder a cinético. Mas assim, nada mais é do que a sigla ou a letra que foi utilizada para representar o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco é igual a quanto? Então, nós temos um disco, e nós temos uma agulha. E vai haver um atrito entre o disco e a agulha, né? O disco vai girar, a agulha vai permanecer parada, e vai haver esse movimento relativo, vai haver uma velocidade relativa diferente de zero entre a agulha e o disco. Logo, o coeficiente de atrito é dinâmico, e isso foi dado pela questão. A força de atrito, Φ, tem módulo igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. E essa força de atrito corresponde ao μ dinâmico, ou no caso, o μ cinético, dá na mesma, vezes a força normal. Foi dada a força de atrito, 8 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Foi dado o coeficiente de... Foi dada a força normal e pede o coeficiente de atrito. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 3 newtons corresponde ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Newton cancela com Newton, isolando μc, μc é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3. 8 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Ficamos com uma grandeza adimensional. O coeficiente de atrito não possui dimensão, não possui unidade. 8 dividido por 2 é igual a 4, vezes 10. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2, a gente, em divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, a gente fica com menos 3 menos 2. Então, a gente vai subtrair de menos 2. Menos 2 é igual a mais 2, né? Menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isso é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 4 dividido por 10. Corresponde a pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda. Então, a gente tem um 4,0. A gente vai pegar essa vírgula aqui e deslocar uma casa para a esquerda. Ficamos com 0,4. O coeficiente de atrito é igual a 0,4 e nós temos uma grandeza adimensional. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão, questão do Enem. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Então, lembra que a gente viu, a força de atrito, algumas coisas a gente deve buscar anulá-la ou reduzir para o menor valor possível, porque ela vai ser inconveniente em alguns casos, mas em outros casos ela é muito útil
como, por exemplo, para a gente caminhar, para a gente andar sobre uma superfície, a gente só consegue caminhar sobre o chão porque existe a força de atrito. A gente vai empurrar o chão para trás e a gente vai conseguir empurrar o chão para trás porque existe esse atrito entre os nossos pés e o chão. Ele vai ser muito útil empurrando o chão para trás. Pela lei de Newton, pela segunda lei de Newton, o chão vai nos empurrar para frente e assim a gente vai conseguir caminhar. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão sobre seus pés, em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, nós estamos subindo uma rampa. Vamos colocar aqui um plano inclinado, que vai corresponder à nossa rampa. Aqui nós estamos subindo uma rampa. Aqui nós temos uma pessoa. Está subindo essa rampa aqui, que é o pé da pessoa. Aqui é o pé da pessoa, faz de conta que é o pé da pessoa. Então, tá. A gente está subindo uma rampa. Qual a direção e sentido da força de atrito? É perpendicular ao plano, no mesmo sentido, paralelo ao plano, certo? A direção é no mesmo sentido do plano. A gente viu isso, a força de atrito. Força de atrito. Direção. Sentido. Modo. A direção é ao longo da superfície, na mesma direção da superfície, mesmo plano da superfície, sentido contrário ao movimento ou contrário à tendência de movimento, contrária, né, à força, contrária ao movimento ou à tendência de movimento. O modo, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, ou vai ser menor do que isso, caso a força de atrito seja estático. Então, vamos escrever módulo é menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, direção e sentido estão dados pelo plano e contrário ao movimento ou à tendência de movimento. Então, qual é a direção? A direção vai ser no sentido do movimento. Perpendicular ao plano, não. Paralela ao plano, beleza. Letra B é uma possibilidade. Letra C, também a direção é paralela ao plano. Letra D não é horizontal, nós estamos subindo uma rampa. Então, ó, existe um ângulo aqui entre a horizontal, um ângulo alfa. E não é vertical porque a rampa vai ser inclinada, ela não é nem horizontal nem vertical. E sentido contrário ao movimento, alternativa correta, letra B. Vamos ver se a gente tem mais alguma questão. Mais uma questão do Enem. Vou tirar meu rosto aqui. Beleza. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, dois times com 4 pessoas têm que deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo, e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelado possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influencia diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparada com a desaceleração da mesma pedra lançada com os varredores. Como é que é?
Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica que o modo da desaceleração é superior do caso em que se tivesse varrido, né? Então, sem varrer, a força de atrito é alta. Varrendo, a força de atrito diminui. Então, em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, quando você não varre, verifica que o modo da desaceleração é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Então, varrendo, você diminui a força de atrito. A menor desaceleração da pedra ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo de quê, né? Então, a menor desaceleração após varrer ocorre por quê? Porque diminui o módulo da força motriz, da força de atrito, da força paralela ao movimento da pedra. A gente tem o seguinte, a gente tem uma pista de gelo, essa pista de gelo vai ter algumas imperfeições, vai existir, a pista vai ter umas imperfeições, e a gente vai ter um disco que vai mover sobre essa pista de gelo. Quando você varre, você vai nivelar mais ainda essa pista de gelo. Você vai tornar a superfície com menos irregularidades. Então, uma coisa que tinha uma regularidade considerável, no caso desse esporte, né, relativamente, no caso desse esporte, você vai ter umas irregularidades reduzidas, porque você vai varrer, você vai causar um pouco de fusão do gelo, né? Você vai ter um certo gelo transformado em água e ao voltar ao estado de gelo novamente, talvez você vai ter uma superfície mais lisa. Então, dado, foi dada pela questão que a ação de varrer vai diminuir essa força de atrito, vai diminuir, e a gente pode concluir, portanto, que vai diminuir as irregularidades da superfície do chão. Então, vai diminuir, então, a força de atrito. A menor desaceleração porque ocorre uma redução da força de atrito cinético, é cinético porque o disco possui velocidade em relação ao chão, sobre a pedra. Beleza? Força de arrasto. Aqui no caso não existe a força de arrasto do ar, mas a ação dos varredores no piso não vai alterar isso, né? A ação dos varredores no piso vai interferir no piso, e o piso está relacionado à força de atrito. Não vai alterar também a força normal. A força normal vai ser igual em ambos os casos, já que essa força normal vai só igualar a força-peso do disco. Então, essa ação não vai influenciar no peso do disco. Então, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, a gente já viu detalhadamente a força de atrito dinâmico ou força de atrito cinética. Agora a gente vai falar com mais detalhadamente, de uma forma mais aprofundada, sobre a força de atrito estático. Então, força de atrito estático, aquela força em que nós ainda não temos uma velocidade relativa entre superfície e o corpo. Então, considere que você tem um bloco. Aqui nós temos um bloco sobre uma superfície horizontal. Você tem esse bloco aqui. E você vai aplicar uma força F sobre esse bloco. Uma força F horizontal e para a direita. Então, aqui nós temos um bloco. Esse bloco ele possui velocidade igual a zero, ele está parado. Ele possui uma massa, ó, logo tem uma força gravitacional atuando sobre ele para baixo. Nós temos também uma força normal para cima, que a superfície exerce sobre o bloco verticalmente de uma forma perpendicular à superfície. E eu vou aplicar uma força sobre esse bloco. E essa força ela vai ser variável. Ela vai começar muito pequena. Nós vamos ter uma força, primeiramente, uma força de 1 newton. Você aplicou uma força de 1 newton para a direita e viu que esse bloco não se moveu. Então, tá, você aplicou uma força, existe uma força para a direita, todas as demais forças são verticais, a força de gravitação é vertical, a força normal é vertical, e a única força horizontal que está sendo aplicada é a força de 1 newton. E esse bloco não se moveu e ele não possui aceleração. Conclusão.
existe uma força de atrito para a esquerda que está anulando essa força para a direita. E essa força para a esquerda vai ser de 1 newton, já que esse bloco não possui aceleração. Aí você aumentou a força que você aplicou. Você aplicou uma força agora de 2 newtons. Você aplicou uma força para a direita de 2 newtons. E reparou que o bloco ainda não adquiriu velocidade, não adquiriu aceleração. Significa que a força de atrito aumentou para 2 newtons. Nós temos uma força de atrito de 2 newtons para a esquerda. Você aumentou a força F aplicada sobre o bloco. Você aumentou para 3 newtons. E viu que o bloco ainda não adquiriu aceleração, não se moveu. A força de atrito, então, é numericamente igual à força aplicada, 3 newtons, considerando que a força aplicada é horizontal e estamos numa superfície horizontal. Aplicamos agora uma força de 4 newtons, o objeto não se moveu, não adquiriu aceleração, logo a força de atrito aumentou para 4 newtons. Chegou o momento, vai chegar algum momento que você vai aplicando a força, vai aplicando uma força maior, vai chegar um momento que esse bloco vai começar a se mover, que ele vai começar a ter aceleração. Suponha que seja para 5 newtons. Você aplicou uma força igual a 5 newtons e aqui começou a ter aceleração. Significa que a força de atrito vai ser inferior a 5 newtons. Você aumentou ainda mais a força aplicada, 6 newtons. E a força de atrito e a aceleração vai aumentar mais ainda. Talvez a força de atrito vai permanecer igual ao valor anterior. Então, o que foi observado experimentalmente? Que a força de atrito estático ela vai mudando, ela é variável, até chegar a um valor máximo. Quando chega no valor máximo, nós entramos na força de atrito dinâmico. E essa força de atrito dinâmico possui uma força que é constante. Ela depende apenas do coeficiente de atrito e da força normal. Então, é o que nós temos nesse gráfico. Experimentalmente, então, nós temos uma força de atrito estático que vai aumentando quase linearmente em relação à força F aplicada. Quando eu apliquei 1 newton, a força de atrito era de 1 newton. Quando eu apliquei 2 newtons, a força de atrito era de 2 newtons. Quando minha força F aumentou para 3 newtons, então a força de atrito era de 3 newtons, até que chegou a algum limite. Em um certo limite, que é este ponto aqui, então nós temos um gráfico que é praticamente uma reta até chegar no valor máximo, um valor limite, que no meu exemplo foi de 5 newtons, né? Então, quando eu apliquei uma força F de 5 newtons, a força de atrito atingiu seu valor máximo. Aqui nós estamos na iminência de movimento. Se eu aplicar 5 newtons, vamos dizer o seguinte, que eu apliquei 5 newtons, o objeto ainda não começou a se mover. Eu apliquei 5,01 newtons, o objeto começou a se mover. Ou 5,0001 newton, o objeto começou a se mover nesse intervalo. Ou seja, nós estamos na iminência de movimento, nós estamos quase no movimento. Um milésimo de uma coisinha de nada a mais de força começa a se mover, começa a ter aceleração. Então, quando a gente tem uma força na iminência de movimento, nós vamos dizer que é essa força de atrito estático máximo. A força de atrito estático máximo. Quando eu apliquei 5 newtons, uma força de 5 newtons, e eu atingi minha iminência de movimento, e a força de atrito era uma força de atrito estático máximo. Nós ainda estamos no atrito estático, pois não temos o movimento, e nós temos a força máxima. Um pouquinho a mais de força que eu aplico, eu saio do estático, eu saio do repouso, eu entro no dinâmico, eu entro na velocidade diferente de zero. E geralmente, quando isso ocorre, geralmente a força de atrito diminui. Por quê? Geralmente o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, a força de atrito estático máximo ocorre quando a gente está no repouso, quando a gente está numa força de atrito estático. Entrou na força de atrito dinâmico, essa força de atrito é menor do que a força de atrito estático máximo, certo?
Então, a gente cai para um valor, e esse valor, quanto mais eu aumento minha força, a força de atrito vai permanecer a mesma, praticamente a mesma na realidade. Mas aqui nas questões a gente vai aproximar para uma força de atrito constante. Aqui a gente vai aproximar para uma reta e atingir o valor máximo, a gente vai cair para um valor e ele vai permanecer constante. Então, do gráfico que corresponde à realidade, que é esse gráfico aqui, uma coisa que parece uma reta e depois uma coisa que é uma curva que é praticamente constante, a gente vai trabalhar com esse gráfico aqui da direita. A gente vai considerar esse cenário, em que o gráfico, até a iminência de movimento, é uma reta, é perfeitamente uma reta, depois a gente vai cair para um valor que vai se manter constante. Aqui nós temos o movimento, aqui nós temos a força de atrito dinâmico, e ela é constante, ela assume o mesmo valor independentemente da força F aplicada. E antes disso, quando o bloco está em repouso, nós temos uma reta. Uma reta, a força de atrito, ela é uma reta em relação à força F aplicada. Nós temos, então, uma força que é variável e sua curva é de uma reta, quando nós traçamos uma curva de um gráfico de força de atrito em função da força F horizontal aplicada, dado uma superfície horizontal. Quando a gente tem em repouso, quando você está em repouso, a força de atrito vai mudando de acordo com a força F aplicada, ela vai aumentando gradualmente conforme a força vai sendo aumentada, de modo a anular, de modo que a força de atrito vai anular a força F aplicada, até chegar a um valor máximo. Ao chegar nesse valor máximo, a gente adquire a iminência de movimento. Uma coisinha a mais, um beliscão a mais, um peteleco a mais que você dá na força, a gente vai cair aqui para o movimento. A gente passa a ter a força de atrito dinâmico e, geralmente, essa força de atrito dinâmico ela é menor do que a força de atrito estático máximo. E quando isso ocorre, quando a força de atrito dinâmico é menor que a força de atrito estático máximo, essa força de atrito estático máximo é também a força de atrito máximo, já que seu valor é maior que a força de atrito dinâmico. Então, vamos ler? Em geral, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Logo, nesse caso, a força de atrito máximo é a força de atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Há casos em que a diferença entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico é muito pequena, e podemos considerar que o coeficiente de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, que é igual a um coeficiente de atrito. Em vez da gente falar em coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico, a gente fala apenas em coeficiente de atrito, sem especificar, já que uma coisa é igual à outra. Então, é comum isso em alguns exercícios. Esses coeficientes de atrito são sempre maiores que zero. Eles geralmente são menores que 1, mas eles podem, nas questões você vai ver que eles são praticamente menores do que 1, mas eles podem perfeitamente serem maiores do que 1. Ou seja, a força de atrito ser maior que a força normal, né? Porque a força de atrito, vamos trabalhar com a força de atrito dinâmica. Nós vamos ter μ vezes a força normal. Se a gente tem um coeficiente maior que 1, nós vamos pegar a força normal e multiplicar por algo maior que 1. Ou seja, a força de atrito vai ser maior do que a força normal. Para fixar melhor o conteúdo que a gente acabou de ver, vamos resolver uma questão. Em uma aula prática de física, um estudante exerceu sobre um maçor de ferro de massa 1 kg uma força horizontal até que este começasse a se movimentar. Nessa prática, foi verificado que, para tirar o ferro do repouso, era necessária a ação de uma força superior a 3,1 newtons. Então, nós temos o seguinte. Vamos desenhar um gráfico de força de atrito em função da força F aplicada. Ele está chamando de F1, né?
Vou chamar de F1. Se a gente começar se aplicando aqui, então nós temos um dinamômetro, nós vamos puxar esse dinamômetro com uma força F1, e na outra extremidade, o dinamômetro está ligado a uma massor. Então, esse dinamômetro vai servir para medir a força que eu estou aplicando. A força F1 vai ser a mesma que vai estar aplicando sobre essa massa, sobre esse massor, certo? Então, nós começamos aplicando uma força de 1 newton, a força de atrito vai ser de 1 newton. Se eu aplicar uma força de 2 newtons, a força de atrito vai ser de 2 newtons. Como eu sei disso? Porque ele só vai adquirir movimento quando atingir 3,1 newtons. Então, até lá, a força de atrito que vai exercer sobre esse bloco vai ser numericamente igual à força F aplicada, a força F1 aplicada. Um vai cancelar o outro, porque vai permanecer em repouso. Quando eu aplicar uma força de 3 newtons, a força de atrito vai ser de quanto? De 3 newtons. Quando eu aplicar uma força de 3,1 newton, eu estou na iminência de movimento. O bloco começa, se eu colocar 3,1000001 newton, esse massor vai começar a se mover. Ou seja, aqui nós temos a iminência de movimento. E, em geral, então, até esse ponto de 3,1 newtons, a gente está no repouso. A massa não se move, nós estamos no repouso. E qual a fórmula de atrito? Qual é a fórmula para a força de atrito nesse caso? A força de atrito vai ser igual a F. Essa é a fórmula. A força de atrito vai ser igual a F. Ela vai ser a mesmo valor de força que vai causar a anulação da força resultante, já que a gente não tem movimento e a gente não tem aceleração. Então, essa é a fórmula da força de atrito. É a força F aplicada. Agora, o valor máximo, a força de atrito máximo, vamos falar de força de atrito estático máximo, né? A força de atrito, nós estamos no estático. A força de atrito estático máximo é igual ao μ estático vezes a força normal. Então, esta fórmula aqui é para definir qual é o valor máximo, qual é o valor da força de atrito nessa iminência de movimento. Então, o coeficiente de atrito estático, ela nos mostra, ela serve para calcular qual que é a força de atrito estático máximo. Após essa força máxima, nós vamos adquirir a aceleração. E a força de atrito, em geral, ela vai cair. Após adquirir o movimento, a força de atrito vai cair e vai permanecer constante. Permanecer constante igual a quanto? Como aqui a gente vai ter movimento, a gente vai estar na força de atrito dinâmico, a fórmula é o que a gente viu da força de atrito dinâmico. A força de atrito é μd vezes a força normal. Vamos melhorar esse gráfico? Traçando um gráfico para ver como a força de atrito vai variar em função da força F aplicada, a gente vai observar que inicialmente nós temos uma reta até atingir a iminência de movimento. E no caso, é de 3,1 newtons. E a força de atrito máxima é μ estático vezes a força normal. Essa fórmula é para ver a força de atrito estático máximo, mas a força de atrito estático, até chegar lá, seu valor é dado por F. A força de atrito é igual a F. Aqui a gente está em repouso em toda essa faixa de aplicação da força F, a gente está em repouso. Atingida a iminência de movimento, atingida a força de atrito estático máximo, após adquirir movimento, a força de atrito vai diminuir e vai permanecer constante. E seu valor é μ dinâmico vezes a força normal, certo? E aqui nós estamos no movimento. Nós temos movimento. Nós temos velocidade entre o corpo e a força F aplicada. Então, esta é a cara
do gráfico da força de atrito em função da força F aplicada. Certo? Vamos resolver a questão. A questão está falando dessa massa. A questão está falando dessa massa e quer calcular o coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies. A gente calcula o coeficiente de atrito estático a partir da força de atrito estático máximo, porque até chegar lá, a força de atrito ela não depende, a gente não calcula ela a partir do coeficiente de atrito. Até lá, a força de atrito vai ser numericamente igual à força F. Somente aqui que a gente tem essa fórmula, força de atrito estático é igual ao μ estático vezes a força normal. Então, para 3,1 newtons, para uma força F igual a 3,1 newtons, a força de atrito estático vai ser também 3,1 newtons. E essa força de atrito estático máximo vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. 3,1 newtons é igual ao coeficiente de atrito estático, que foi dado. Não, é para a gente calcular. É igual ao μ estático vezes a força normal. Qual é a força normal? Bom, as únicas forças verticais que atuam são a força peso para baixo e a força normal para cima. Essas são as únicas forças verticais atuando. Como não existe aceleração ao longo da vertical, então nós temos que o vetor normal é igual à força peso. O vetor normal, a força normal, é igual à força peso, que é igual à massa vezes a aceleração gravitacional. A força normal é 1 kg vezes a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, n igual a 10 newtons. Vamos voltar para essa equação aqui. 3,1 newtons é igual ao coeficiente de atrito estático vezes 10 newtons. O coeficiente de atrito estático é igual a 3,1 dividido por 10, é 0,31. A alternativa correta é a letra B. Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos praticar mais. Durante a entrega de uma caixa repleta de medicamentos veterinários, um colaborador de uma transportadora precisa deslocar a caixa, que pesa 800 newtons, sobre a plataforma horizontal de um caminhão-baú, sem movimentos bruscos a fim de evitar danos aos produtos. Para iniciar o movimento, o funcionário precisa aplicar uma força mínima de 368 newtons, paralela à superfície do veículo e, posteriormente, manter uma força de apenas 320 newtons na mesma direção e sentido do deslocamento para manter o movimento constante da caixa. Diante do exposto, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície do caminhão valem respectivamente quanto? Então, olha que interessante. Para iniciar o movimento, eu preciso aplicar uma força de 368 newtons. Já depois de adquirir velocidade, para eu manter essa velocidade constante, eu vou precisar reduzir a força que eu estou aplicando. Vai cair de 368 para 320. Então, eu vou precisar reduzir para não ter aceleração. Vou manter uma velocidade diferente de zero, mas eu não vou ter aceleração. Eu preciso reduzir para que a velocidade permaneça constante. Se eu mantivesse a força de 368, algo superior a isso, o meu bloco adquiriria aceleração. Então, é interessante isso. Depois de adquirir movimento, eu preciso reduzir a força que eu estou aplicando para que eu não tenha aceleração. Isso vem daquele nosso gráfico, né? Força de atrito em função da força F é um gráfico que possui
esta cara aqui, a força de atrito estática máxima, é aquela da iminência de movimento. Após ultrapassando ou tendo essa força de atrito, meu bloco adquire velocidade. Depois, a força de atrito vai diminuir para essa região aqui, da força de atrito dinâmico. Então, se eu não quero ter aceleração, minha força F vai ter que ser igual à força de atrito dinâmico para que uma cancele a outra e meu bloco não tenha a aceleração resultante. Assim, esses 368 newtons correspondem à força de atrito estático máximo. Eu tenho um bloco, esse bloco pesa 800 newtons, o peso é igual a 800 newtons, a força normal vai ser igual a 800 newtons também, porque essas são as únicas forças verticais, então a força normal vai precisar ser numericamente igual à força peso para que elas se cancelem e eu não tenha aceleração na vertical. A força para a direita é uma força F e para a esquerda a gente vai ter uma força de atrito. Eu preciso aplicar uma força mínima de 368 newtons para iniciar o movimento. Então, aqui nós temos a força da iminência de um movimento e essa força, a força corresponde a Fat máximo, que é dado por μ estático vezes a força normal. E minha força vai precisar ser igual a essa força de atrito estática máxima para iniciar o movimento, certo? Então, a força de atrito estática máxima é de 368 newtons. Isso é igual ao μ estático vezes a força normal, que é de 800 newtons. A força de atrito estático é igual a 368 dividido por 800. 800 é 8 vezes 100. Isso é igual a 368 dividido por 8. Vamos lá. 36 dividido por 8 é igual a 4. 8 vezes 4, 32. 36 menos 32 é igual a 4. Desce o 8. 48 dividido por 8 é igual a 6. 6 vezes 8, 48. Resta 0. Então, é 368 dividido por 8 é igual a 46. E aqui no denominador a gente tem um 100 também. Ficamos com 46. Ficamos com 46 sobre 100. 46 sobre 100 é igual a 0,46. Dividir por 100 corresponde a deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, a gente tem aqui 46,0 dividido por 100, a gente vai deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, vamos ficar com 0,46. Vimos o coeficiente de atrito estático, agora falta ver o coeficiente de atrito dinâmico. Coeficiente de atrito dinâmico. Após adquirir o movimento, eu vou precisar reduzir minha força para 320 newtons para que eu mantenha um movimento constante, uma velocidade constante. Então, olha o seguinte. Após adquirir o movimento, a força, quais são as forças para a direita? É a força F. Essas forças para a direita menos as forças para a esquerda, que é a força de atrito, vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante para a direita. Então, o somatório das forças para a direita mais ou menos o somatório das forças para a esquerda, né? Ou mais algo que seja negativo, a gente vai ter a massa vezes a aceleração resultante para a direita. Então, F, a força para a direita menos a força para a esquerda, é igual a massa vezes a aceleração. Aqui nós temos a força resultante, né? É igual a força resultante, ou seja, a força F menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração resultante. E a aceleração resultante, após adquirir o movimento, é igual a zero. Eu adquiri movimento, houve uma aceleração para que eu tenha uma variação da velocidade, antes ela é nula e deixou de ser nula, mas após adquirir essa velocidade, minha aceleração vai ser igual a zero. Foi dito isso na questão. É preciso aplicar uma força de 320 newtons para ter uma velocidade constante. Então, aqui vai ser zero. Força F menos Fat vai ser igual a zero, ou seja, a força F vai ser numericamente igual à força de atrito. E como a gente tem movimento, a força de atrito vai ser dada por μ cinético vezes a força normal,
ou mi estático vezes a força normal. Essa força F é de 320 newtons. Isso é igual a mi cinético vezes a força normal de 800 newtons. Mi cinético é igual a 320 dividido por 800, ou seja, 32 dividido por 80, isso é igual a 32 dividido por 8 vezes 10. 32 é igual a 8 vezes 4. 8 vezes 4 é igual a 32, dividido por 8 vezes 10. Cancela o 8 com 8, ficamos com 4 sobre 10. Isso é igual a 0,4. A gente vai deslocar em 4,0, a gente vai deslocar vírgula, uma casa para a esquerda ao dividir por 10. Ficamos com 0,4. Mi estático é 0,46 e o mi cinético é igual a 0,4. A alternativa correta é a letra E.